Bom que os irmãos saíram de casa e chegaram até aqui para juntos nós reconhecermos a ressurreição de Cristo, não é verdade? E nós estamos aqui para adorar o Senhor nesta noite. Eu convido os irmãos, aqueles que puderem, abrir as vossas Bíblias. Livro do Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, versículo de 21 a 27. Convido a igreja a se colocar sobre os seus pés, por favor. Aleluia. Êxodo capítulo 12, versículo de 21 a 27. E chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um óleo de hisopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai nas velas das portas e ambas ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando ver o sangue nas velas das portas e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dá, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Amém, queridos? Querido Deus, eterno Pai, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta noite, agradecer a igreja, por estar, Senhor Deus, realmente, Senhor Deus, reunido com nós para juntos estarmos te adorando. E queremos que o Senhor fale com a igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Se assente, por favor. Eu tenho uma palavra para a igreja, é sobre a leitura que eu fiz agora. O povo fica assim: o que é cordeiro, o que é ovelha? Cordeiro é aquele que é escolhido, sem mancha, sem mácula, para o sacrifício do povo de Israel. Ele escolhia ali, olha, o melhor cordeiro. Esse aqui está muito bonito, está muito gordo e não tem mancha. Eu quero dar para Deus, oferecer a Deus o melhor. Aí eles pegavam o cordeiro, punha ali no holocausto e oferecia a Deus, matava eles, escorria o sangue e eles ofereciam a Deus. Há uma diferença entre o cordeiro que se oferece para o sacrifício com a ovelha. O cordeiro é para o sacrifício e a ovelha é para ser cuidada pelo pastor da igreja. Então o que acontece? A ovelha, primeiro, ela não tem direção. A ovelha necessita de um pastor que proteja e também que o alimente. Então, a Janaína falou muito bem, tem aquelas ovelhas que elas não sabem reagir por conta própria como os outros animais. A ovelha, ela é mansa, ela é calma,
ela não tem uma direção, precisa do cajado para conduzir aquela ovelha no caminho certo. E hoje, nesta noite, nós estamos aqui para falar por que no Antigo Testamento eles passou sangue nas ombrais da porta. Eles passaram sangue do cordeiro para que quando a morte passasse no meio do Egito, foi o 10º mandamento: vai morrer todo primogênito dos egípcios. Aquele que tiver o sangue na porta do cordeiro, esse será livre da morte. Então todo mundo aqui que tem seu filho sabe quem é o mais velho, quem seria Pedro. E ali passaram o sangue na porta, nos portais, e quando o espírito da morte passou, foi muito grito e muito gemido, porque onde não tinha o sangue na porta, ali o primogênito da casa era morto. O que eu quero dizer para a igreja, nos dias de hoje, nós somos ovelhas, e nós carecemos de um pastor que nos guarde, de um pastor que cuida cada um de nós. E no meio da terra como nós vivemos, tem muitas ovelhas que ainda não encontrou o seu pastor, anda perdida pelo mundo. Graças a Deus que um dia Ele me achou e achou você também. Quando nós falamos de Deus, nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de alguém que morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados. Por que no Antigo Testamento eles crucificavam ali, eles matavam um cordeiro? Porque ali o ato deles de arrependimento do pecado que cometia, Deus aceitava. Vamos oferecer a Deus o melhor, porque eu estou arrependido dos pecados que eu cometi. Ali eles sacrificavam um cordeiro, orava a Deus, o povo de Israel, e ali Deus ele perdoava. No Novo Testamento, Jesus ele veio como cordeiro. Quando João Batista viu Jesus Cristo, ele disse, João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Enquanto o povo de Israel tinha ali o seu animal, um cordeirinho, Deus ele ofereceu o melhor, o filho dele como um cordeiro. Eu quero fazer uma pergunta para o Paulo, como toda a igreja que ele se encontra: qual de vocês tem coragem de entregar o seu filho como um pecador? Quero que meu filho morra porque você é bem desobediente, né? Você fuma, você bebe, você mata, você fala mentira, você rouba. Eu vou matar meu filho por causa de você. Ninguém faz isso, mas Deus ele fez. Como que um pai e uma mãe cuida do filho como está o Marlon, está todos vocês aqui? O pai e a mãe, eles dão a vida, eles morrem por causa de um filho. Uma das minhas filhas foi comigo e disse: se alguém tocar no filho meu. Eu falei: tá vendo, filhinha, como que eu como pai, a Valéria como mãe, vocês como mães e pais, você quer ver o caráter de um homem, de uma mulher, mexe com a família dele. Vocês estão entendendo? Mexe com da sua família, que você vai reconhecer o caráter de uma pessoa. Então a coisa é muito séria, sério. Nós estamos falando do Filho de Deus, que veio à terra e ele entregou o seu filho. Ele falou assim: vou entregar. Na cruz do Calvário, Jesus diz assim: Pai, por que me abandonaste? Aí vem a interpretação do jeito que você quiser, mas a minha interpretação, quando Jesus estava na cruz morrendo, Deus virou o rosto para não ver ele morrer. Pai, por que me abandonaste? Eu não quero nem olhar, ver você morrer,
mas ai daquele também que não reconhecer a sua morte. É sério. Então o povo brinca, o povo pula, o povo grita. Ser feliz é muito bom, mas eu sempre falei com a minha família e falo com a igreja também: vocês, minhas filhas, têm liberdade com responsabilidade. Isso eu falo para a igreja hoje. Eu ensinei minhas filhas assim, as 4. Falei, eu vou ali. Falei, você pode ir. Você tem a sua liberdade com responsabilidade, porque se fazer certo, ganha. Se fazer errado, perde. Aquilo que eu não vejo, aquilo que vocês não vê, Deus vê. Não tem condições de fugir do olhar de Deus. Não tem como. Não adianta a pessoa pular para cá, para lá, fazer como uma ovelha desobediente, porque o pastor, ele tem um cajado e tem a vara. A vara é para corrigir, e o cajado, ele tem aquele gancho para puxar, para trazer. Oi, você está indo para lá, vem para cá. Anda no caminho. Anda no caminho. Eu quero dizer para toda a igreja que eu disse no monte, nós somos no monte sexta-feira. Os pedidos ali não foi uma festa. Eu, Eliano, o pastor Marcos e a Rebeca. A Rebeca, 5 anos. Se vocês verem ela cantar o hino número 4, sem saber ler, sem a harpa cristã, aquilo ali você fica emocionado. Aí você fala assim, vamos no monte. Pessoal, mas 3 horas, com a barriga cheia. A Rebeca, eu vou no monte com vocês. Eu falei, então Rebeca, é aceito. Você vai no monte com a gente. Então é bonito quando as pessoas, ou nós todos que aqui estamos, tiramos tempo para Deus. É tanto tempo que a gente tira para a gente mesmo. Não precisa nem falar. Você quer tempo para ficar sozinha? Você quer tempo para nadar? Você quer tempo para ver na televisão? Você quer tempo para fazer tricô, crochê, fazer o que você quiser? Aí na hora que falar, tem tempo para trabalhar, tem tempo para descansar. Vamos falar de Deus? Não, de Deus não, mas agora vai falar de Deus? Eu falei, gente, e é Ele que deu o Filho dele por mim e por você. A primeira coragem e boa vontade que nós tínhamos que ter, primeiro é com Deus. Por que eu olhando daqui só vejo rostos brilhando? É porque é pessoas que se interessam a melhorar, a mudar e a entender melhor Deus. Vamos lá para a mensagem desta noite. Jesus, a nossa Páscoa. Aleluia. Como a Janaína já falou de ovos, falou de tudo, vamos direto na mensagem. A Páscoa tem um centro, o Cordeiro. João Batista identificou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem outro jeito da minha pessoa ser perdoada, de você ser uma mulher e um homem perdoado, se você não reconhecer Deus. Se você não reconhecer o que Deus fez por mim e por você, entregando o seu filho na cruz. Não tem outro jeito. Tem umas pessoas que dizem assim, mas todo caminho leva a Deus. Eu falei, para ser, fala, todos os caminhos levam a Deus. Eu falei, para ser julgado. Qualquer caminho leva a Deus, para ser julgado. Agora o caminho de Jesus é para ser salvo. Há uma diferença. Há uma diferença em andar no caminho, como andar em qualquer caminho. Tem muitos que ainda pensam mais errado ainda. Eu vou aproveitar minha vida, eu vou fazer o que eu quiser. Na hora que eu ver que eu estou morrendo, eu peço perdão. Eu falei, quem falou que você vai ter tempo para isso? Quem falou que você ainda vai ter força? A sua dor vai deixar você falar disso. Aí tem uns que falam assim, eu não tenho
fé em Deus, vocês falam não. Eu falei, na hora da sua dor, eu quero ver quem que você vai gritar. Hã? Quem que você vai gritar na hora que você estiver na pior situação, ou na sua dor tão forte? Zico, Messi, Palmeiras. Eu falei, vai tudo pro inferno com você. É Jesus Cristo. Você fala assim, ó Deus, me livra, me salva, me livra, me salva, não deixa que eu morra. Certa vez eu morava com minha mãe, com a Eliana, num porão, não tinha nem banheiro, um porão no buraco. Eu ainda descobri, além de eu morar num porão sem banheiro, que eu queria ir no banheiro de madrugada, chovendo, eu tinha que abrir o portão da casa do meu irmão e ir lá no meio do mato. Guarda-chuva, agachar, tá ok, sai. Eu falei, meu Deus do céu, que situação. Aí eu chegava em casa molhado, de madrugada, 2 horas da manhã. A mãe falou assim, Luísa, um baita sapo ali. Eu ainda tinha a mão a sacolinha, peguei aquele sapo, joguei lá fora. É verdade, não é? É constrangedor. E para piorar, eu estava com úlcera crônica. O rapaz disse para mim, você sabe que úlcera crônica vira câncer? Aí eu fiquei sem dormir. Porque eu gostava, sabe de quê, irmão? De liberdade. Eu não tinha compromisso com Deus. Quando a dor apertava, que parece que ia estourar, explodir tudo, eu falei uma palavra. Falei, ó Deus, não deixa eu morrer. Aquele rapaz falou que eu posso virar câncer no meu estômago. Não deixe que eu morra. Eu prometo para o Senhor que nunca mais eu vou beber. Eu vou mudar de vida. 83. Eu não fiz exame e fui curado. Aleluia. Não fiz exame e fui curado. Eu falei, agora o que eu tenho que fazer? Criar vergonha e juízo. E cumprir e honrar aquilo que eu falei com Deus. Eu tinha 21 anos, eu tenho 61, 40 anos atrás. E Deus fez isso por mim. E Deus tem feito isso por você também. Aquilo que você vê que te mata, corta. Corta. Porque nem tudo que mata é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Nem tudo que mata é pinga, cigarro, droga. Aquilo que sai da sua boca te mata também. Porque a gente aprendemos assim, aquilo que você deseja para o seu próximo é que você deseja para você também. Se eu quero bem para minha irmã, porque o que eu faço para ela, eu quero que alguém faça para mim. E o Cordeiro de Deus, olha, a Páscoa tem o centro, é Jesus Cristo. Aleluia. Aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia, como foi louvado aqui, falado, ele ressuscitou. Ai, Jesus, obrigado. Ele venceu a morte. Aleluia. Segundo, a Páscoa tem um sinal, o sangue. O sangue de Jesus precisa ser real e visível na vida do cristão por meio de arrependimento e fé. Você pode falar do sangue de Jesus do jeito que você quiser. Tem uns que o carro quase pegou. O sangue de Jesus tem poder. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder para te livrar da condenação. Não usa o sangue de Jesus à toa, não. O sangue de Jesus, olha, presta bem atenção, precisa ser real e visível na vida do cristão por meio de arrependimento. Eu arrependo do que eu falei, eu arrependo do que eu fiz, e eu arrependo de pecar tanto e quero mudar a minha vida. Por meio de arrependimento e por meio da fé. O que é a fé? É aquilo que você não vê. Tem muitos que têm esperado Deus, fica só pedindo. Eu quero dar uma surpresa para a igreja e falar algo aqui. Vocês sabiam que hoje o melhor de Deus na minha vida e na sua
hoje é o melhor. Às vezes você está esperando coisa melhor. Olha o triste aí. E pode que amanhã não é o melhor. Você não curtiu o melhor hoje e amanhã tem um pior te esperando. Isso é a realidade da vida. Você fala assim, eu estou esperando dias melhores. Eu falei, querido, a intenção do mundo é dias piores. Então hoje é o melhor. É nós estarmos aqui de banho tomado, roupa limpinha, brilhando todo mundo e ouvindo a palavra de Deus. Seus filhinhos tudo junto, a esposa junto, o marido junto, todo mundo junto. Você fala assim, olha, esse é o melhor de Deus. Eu poderia estar no meio de colega, eu poderia estar lá fora, eu poderia estar num lugar que não cheira bem, e hoje eu estou num lugar que cheira o perfume da rosa de Sarão. Hein? Jesus, ele é a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Toda honra e toda glória seja dado para ele. A Páscoa tem um propósito: libertação. Jesus Cristo nos liberta do pecado, da morte e do poder do inferno. Que triste. Eu estava conversando com um amigo meu, que ele foi o meu professor espiritual. Ele falou, Luiz Carlos, aprende uma coisa, em 95, eu posso ganhar muitas almas através do Espírito Santo para Jesus, e a minha ser condenada. Presta bem atenção. A Páscoa tem um propósito: libertação. Jesus Cristo nos liberta do pecado, da morte e do poder do inferno. Em João capítulo 8, versículo 36 está escrito assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, para que o Filho venha me libertar e te libertar, precisa de quê? Espaço, lugar, prioridade. A minha prioridade é Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja. Quarto, trabalho. Quinto, lazer. Ninguém pode pôr algo em cima de Deus. Se você põe seu trabalho acima de Deus, você já errou. Se você coloca família acima de Deus, você errou. E se você coloca a igreja acima de Deus, você também errou. Como pode um pastor ou um membro da igreja administrar mal dentro da sua casa e querer ser um administrador da vida dos irmãos? Primeiro, um pastor, ele tem que ser um bom administrador dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com a sua família. Eu não posso subir aqui e falar aquilo que eu não vivo dentro de casa. Eu tenho que falar aquilo que eu vivo dentro de casa, para depois eu poder ajudar as pessoas. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é que eu tenho que fazer? Pôr Ele como o principal da minha vida. Ele é o principal da minha vida. Olha, sem Jesus é morte e morte. Mas com Jesus, você vai deixar vergonha de lado. Eu sou tímido. Eu falei, a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino do céu. A Bíblia que fala. Você pode ser tímido da forma que você quiser, mas na hora que a pessoa te falar de Jesus ou de Deus, ou te fazer uma pergunta, você tem pela obrigação de orar e falar quem é o Deus a qual você serve. E para falar de Deus, não tem que conhecer da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, não. Você tem que saber que Jesus, ele salva,
cura e liberta. Você sabe a Bíblia todinha, no sentido, se você resumir ela nisso. Mas qual é a importância de Jesus para você? Tudo. Eu sou alguém porque Ele me fez alguém. E todas as vezes que eu, juntamente com a igreja, dá prioridade para Deus, irmãos, aí você vai virar outra mulher, outro homem. Até o linguajar, o modo de andar, o modo de vestir. E uma coisa mais importante, as pessoas sabem quem você é até através da sua voz. Muda, mas muda. Você chega no lugar, o senhor é pastor? Eu fui fui comprar pastéis ali, ó. 3 pastéis, ficou só um para não ficar com vergonha, para ele não ficar sozinho, eu vou levar os 4. Porque eu ia era 4, eu comprei 3 e ia ficar um. Eu falei, não, me dá esse aí também, você vai ficar com o senhor. Briguei com ela. Ela falou, o senhor é pastor? Eu falei, sou pastor sim. E como que eu vou falar que eu não sou? Então eu estou devendo. Devendo que eu estou falando é imoral. É no particular. A gente nunca corre do que a gente é, você tem que assumir. Se me faz uma pergunta da Bíblia que eu não sei, eu falei, querido, eu vou estudar, depois eu te falo. Eu não sou obrigado a saber a Bíblia toda e te falar tudo, mas eu posso te pedir um tempo, estudar, pesquisar e te dou a resposta, mas negar, não. E hoje aqui, eu quero dizer para todos, nós estamos na Páscoa. Primeiro é o cordeiro, o sangue, a libertação. A Páscoa também tem uma mensagem: vida ou morte. A mensagem da cruz é uma divisão, salvação e condenação. Que triste e que bom para quem está com Jesus. Olha, a mensagem da cruz, quando Jesus estava pregado na cruz, ali teve uma divisão. Se for o Filho de Deus, desce da cruz agora. Por que você salvou tanto, agora não se salva? Aí começa. Aí saiu um bobo, aí ó, morreu, ele não está nem aí. Aí começa a criticar Jesus. É morte, salvação ou condenação? O triste, um dia eu fui fazer um culto fúnebre. Eu já disse aqui, mas como tem mais gente, eu vou repetir. Que o rapaz tinha suicidado com uma correia, um cinto. Cheguei lá, o desespero, aquelas coisas ali. A minha esposa me perdoou nisso. Ele suicidou, você vai pregar o quê? Eu falei, Olinda, eu não vou pregar para ele já está morto. Mas eu vou pregar porque ele está vivo. Tem muitos pastores, tem muitas pessoas que elas fogem da realidade e fogem da dor da pessoa. A família está sofrendo. Para que você vai criticar quem está deitado ali? Já é uma dor. Ainda tem aqueles que falam assim, ó, suicidou, vai para o inferno. Aí que a mãe e o pai ficam mais aborrecidos ainda. Eu tenho que falar para quem está vivo. Eu falo, olha, ele tirou a vida dele, mas eu quero dar um conselho para vocês. Crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Faz a sua parte, pega firme com Deus. E trouxe a palavra ali. O Leandro foi ali. O Leandro sempre esteve comigo. Não é, pastor Leandro? Ele viu pregando ali. Eu não tenho que pregar para um morto, eu tenho que pregar para os vivos. E hoje nós estamos tendo aqui a oportunidade de ouvir o que Deus tem para nós. É fácil, irmão. É fácil. Deus só quer de mim e de você uma palavrinha. Fala não com aquilo que eu não gosto. É só você fazer isso. Fala não com aquilo que eu, Deus, eu estou falando, não gosto. Fala não. A pessoa quer te trazer, te tragar para o erro. Você fala assim, não. Eu tenho um compromisso com Deus e Ele tem comigo. Não. Quer dizer, a vitória e derrota depende de mim, depende de você.
Depende do que você fala, depende da sua atitude, o modo que você vê. Eu posso muito bem abençoar minha família, como tem muitos que amaldiçoam a sua família. Ah, aquele lá tem jeito que não, aí, ó, aquilo ali só dá trabalho, só dá dor de cabeça, aí começa. Você está criticando a sua família. Falei, não, aquilo ali, ele está andando com a cabeça não no lugar, mas nós estamos orando aí para ele melhorar. Eu creio que um dia ele vai reconhecer, ela vai reconhecer. Um dia. O Leandro está rindo, está nos cantos, ele já pôs ele no lugar do começo, tá vendo? O Leandro, meu querido. Vamos lá, querido. A Páscoa é uma mensagem. A Páscoa nos chama a estar sob o sangue e a viver com a certeza de vida eterna. A Páscoa. Ele fez isso por nós. E para terminar, a Páscoa tem um memorial. A ceia do Senhor é um memorial da nova aliança. Em memória do sacrifício do Cordeiro, é a Páscoa. Ó, viver com quem se lembra todos os dias do preço pago na cruz. Viver com Ele. Não é lembrar só na Santa Ceia, não. Se todo dia você levanta, bom dia Espírito Santo. Tem uns que saem de casa, eu quero sair de casa hoje com o pé direito. Eu falei, não, eu quero sair com o pé direito, eu quero sair com Jesus. Pé não resolve nada. Tem uns que falam assim, não, vou sair com o pé direito. Eu falei, o que o pé pode fazer para você? Mas Jesus pode. Eu saio com o pé esquerdo, qualquer pé. Mas o importante, meu querido Marlon, é eu estar com Jesus. Já orei em casa, oro no serviço. Importante é você ter a Páscoa todo dia. Hoje vai ser uma comemoração, vai ser uma alegria aqui neste lugar. Está sendo, porque a mensagem tem sido pregada. As crianças vão ficar felizes, porque tem algo esperando por elas. Mas eu quero dizer, a Páscoa é passagem. Jesus, ele passou da morte para a vida. Ele ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou. E nós temos a garantia de vitoriosos, porque ele fez isso por mim e fez isso por você. Quantos pode dar glória a Deus? Uma salva de palmas.